Interessante a gente falar disso, né? Porque ontem, inclusive, eu estava conversando com meu filho, ele fez a seguinte pergunta. Ele falou: Mamãe, o papai é ausente? Aí eu tomei um susto, eu falei: Uau! Da onde saiu essa pergunta, criança? Aí eu falei: Filho, eu vou te falar o que que é um pai ausente. E aí eu tive a oportunidade de contar pro meu filho o meu testemunho, né? Eu aproveitei de forma intencional e falei Sim. com ele sobre isso. Bom, meu pai vem de um lar muito abusivo, né? Meu pai, o meu avô, ele saiu de casa muito cedo. A minha avó é uma mulher muito amargurada, muito rígida. Então ele não sabia demonstrar amor. A forma dele demonstrar amor era trazendo comida para dentro de casa. E quem não tem amor, não tem como dar amor, né? Sim. Então ele não foi um tipo de pai que sentava para brincar, que expressava seu amor por meio das palavras. Ele era muito rígido, muito duro. Então ele expressava, assim, as nossas falhas e ficavam muito mais evidentes. Então a gente ouvia muito assim: "Ai, vocês não vão dar em nada. Ai, essa família aqui todo mundo é burro", sabe essas palavras mais pesadas? Porque eu entendo hoje que era a forma dele tentar nos impulsionar para algum lugar, mas a gente cresceu nesse ambiente. Então eu lembro de estar na escola e não me sentir capaz de aprender, Meu né. Deus. Então eu já sabia que eu sempre ia ficar de recuperação e eu era uma pessoa que falava: "Ah, eu não vou conseguir". Então eu sempre fui muito limitada, eu tinha uma baixa estima, eu tinha muito medo, e eu tinha muita dificuldade na aprendizagem, porque eu já tinha essa ideia de que eu não era capaz. Então a gente cresceu nesse ambiente. E eu sempre esperei muito, né, um "eu te amo", "vamos sair". Então a gente não comemorava aniversário, a gente não comemorava o Natal. Eram coisas que ele tinha de mágoas guardada dentro dele, e ele não conseguia vencer e romper e mudar isso para a família, né. Então a gente foi criado dentro deste ambiente. E aí foi quando eu fui crescendo e entendendo que eu não era capaz. Então eu até pego hoje os meus boletins escolares, eu olho lá, as minhas notas eram sempre C, recuperação, um B de vez em quando. E o que foi muito interessante, que houve um rompimento, foi quando eu, de fato, tive um encontro com o Espírito Santo, que a gente pode falar depois, Sim. e eu pude entender que, na verdade, eu não era aquilo que eu imaginava ser, mas eu era aquilo que Deus me criou para ser. Então, quando eu vou para a faculdade, há um rompimento ali, e eu comecei a aprender, eu tinha facilidade. Inclusive, eu ganhei bolsa de estudos por conta das minhas notas Das e suas da notas. minha. Por estar em evidência ali. Então eu Sim. falo, poxa, vem de um extremo para o outro, né? Porque Uhum. Jesus foi quem interveio ali e mudou. Mas eu venho deste lar, né? Eu venho desta criação. E aí a gente pode pegar um ponto muito forte nisso aí, pastora, sobre essa questão. O poder da palavra O com os poder nossos da filhos, palavra, né? Eu sou exatamente. mãe, você é mãe, então a gente percebe que às vezes você solta uma palavra para o teu filho e essa palavra vai nortear o futuro dele, né? Exatamente. Então a gente precisa realmente ter muita atenção com o que a gente fala. Muita. Uma palavra de um pai é um decreto, né? E É, eu vivi debaixo de decretos assim por muitos anos. meu Então, Deus. sempre seja muito intencional na forma como vai abordar, né? Porque as palavras ferem mais do que um tapa. Essa é uma verdade. Meu Deus, é sobre isso, é a gente realmente ter atenção em como vai falar, principalmente com as nossas crianças, o jeito, né? Isso O é. jeito, o carinho, demonstrar, ter tempo de qualidade. E aí, concluindo o que eu estava falando do meu filho, né? Eu contei isso pra ele e ele ficava assim: "Nossa, mãe, tadinha de você, mãe, tadinha". Eu expliquei pra ele que houve um marco, né? Aonde foi a Sim. mudança, compartilhei um pouco do testemunho. E aí eu falei pra ele assim: "Filho, agora responde pra mamãe, seu papai ele é ausente ou ele é presente?". Aí ele falou: "Não, meu pai é presente". Eu falei: "Você sabe, filho, por que que você ficou em dúvida? Se o papai era ou não ausente?". Ele: "Não, por quê?". "Porque você não sabe a dor da ausência. É uma dor que você não conhece. Porque se você conhecesse a dor da ausência, você certamente saberia que ele é ou não um pai ausente. É Porque verdade. quem passou pela ausência sabe o que a ausência traz e a dor que isso causa. Se nunca experimentou, então". E nessa trajetória toda a gente percebe que muitas pessoas que passam por lares assim tão, né, rígidas e tudo mais, que tem a questão da fé, elas se afastam da fé, né? Porque elas acham Se que afasta. a identidade de pai é aquilo, né? Nós temos essa referência, né. Eu falo que todo ser humano ele busca uma referência terrena, né, e a gente geralmente não, 100% dos casos vai, a gente busca a referência
do nosso pai terreno, a gente reflete ela em Em Deus, né? Deus. E eu amava muito Deus, sempre amei. Como eu disse, eu tinha uma inconformidade, uma paixão. Mas eu entendia Deus como aquele homem rígido. Eu imaginava ele, um senhorzinho de cabelo branco, tacando as flechas, né? Puridor. Quem nunca? Meu Deus, eu tinha um medo, eu não tinha temor, eu tinha medo de Deus. E um perfeccionismo, assim, absurdo, porque eu cresci entendendo que eu precisava ser boa. Apesar de não ir bem, eu tinha uma necessidade de aprovação enorme. Então, eu sempre que ia fazer alguma coisa, eu fazia e parecia que nunca estava bom e tinha que ser melhor, porque, para mim, criou-se a ideia de que eu tinha que ser perfeita para ser aceita, né? Então, como eu ouvi muito que eu não era boa, que nós não éramos bons, capazes, então eu criei essa ideia. Eu preciso ser muito boa para as pessoas me aceitarem, Entendi. né? Então, eu cresci com esse perfeccionismo muito evidente em tudo que eu fiz. E com essa ideia de que eu precisava ser muito crente, muito boa, muito serva, para que Deus pudesse me aceitar, né? E até eu encontrar em Deus essa cura e entender que, na verdade, Ele me ama independente de quem eu sou, do que eu faço. É de graça isso, não é por Sim. merecimento nenhum. Mas essas mentiras foram entrando na minha mente e eu fui crescendo, entendendo o amor de Deus de uma forma muito, muito errada, né? Então hoje, graças a Deus, a gente vive num novo tempo.